Olá, deusa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o empoderamento feminino na visão da ginecologia natural. Então, o que é esse empoderamento que eu tanto falo para vocês? O que isso quer dizer na prática? E qual a ligação disso com os tratamentos que eu sempre trago para vocês? A gente vai quebrar algumas crenças, quebrar alguns padrões de pensamento. Então, eu deixo esse convite aí para vocês a essa reflexão desse olhar que eu trago para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Mori, eu sou terapeuta de medicina chinesa e de ginecologia natural e eu sou criadora desse movimento Saber Feminino, que é esse movimento que resgata os saberes ancestrais, que conecta você com a sua essência feminina, que traz a cura e o equilíbrio dessa essência feminina, tá bom? Então nada mais é do que resgatar saberes que nós temos dentro de nós e que foram deixados de lado ao longo do tempo. Antigamente, nas sociedades antes de Cristo, há muitos anos, as sociedades eram matriarcais. O que isso significa? Elas eram comandadas por mulheres somente. Então, quem detinha esse poder, quem detinha a sabedoria realmente, eram as mulheres das sociedades. Tá bom? Então, era uma sociedade matricentrista, né, que a gente chama, que ela era toda focada nas mulheres, geralmente as mulheres mais velhas daquele grupo, daquela comunidade, tá bom? Como que era isso então? Essas mulheres sabiam tudo sobre o céu e a terra, tudo sobre os ciclos da natureza, então elas ditavam várias coisas, como por exemplo, plantio, colheita, eram elas que davam conselhos para as pessoas e, claro, elas sabiam os tratamentos naturais. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa dessa conexão, não é que eu quero trazer uma visão nova, uma visão moderna para vocês de medicina. Não, é algo ancestral, é algo muito antigo, tá? Que já foi utilizado por muito tempo. Uma prova disso, né, um gostinho disso, de um pouquinho só que ficou, são as benzedeiras. Eu não sei se na sua família tem, a gente sempre tem alguma vizinha, alguma avó, alguma tia que já foi ou que conhece alguma benzedeira, que nada mais é do que a sabedoria das ervas, né? Então elas traziam pra gente sempre um chá que vai curar aquela tosse, uma erva, uma oraçãozinha com uma erva que melhorava alguma questãozinha ali que você tava quando neném e ninguém nem tinha ideia do que poderia ser, e as benzedeiras sempre resolveram isso, tá bom? Então, não tem nada de mal, não tem nada de errado, são sabedorias ancestrais que foram passadas de geração em geração e ao longo do tempo a gente perdeu isso. Com a chegada do movimento patriarcal, a mulher foi deixada de lado, não só deixada de lado, como foi vista como bruxa, como errada, né? Então a mulher ela não podia mais aplicar os seus conhecimentos, praticar os seus conhecimentos, né? Foi tido como muito errado. Então hoje, quando eu falo para vocês, façam um chá, toma um banho de ervas, algumas pessoas entendem como algo ruim, como algo errado, ou ligado a alguma religião, e não tem nada a ver, tá bom? Você pode praticar a ginecologia natural, trazer a ginecologia natural para a tua vida, sem necessariamente precisar praticar alguma religião específica. Muito pelo contrário, independe da religião que você segue, se você não segue nenhuma também, tá tudo ótimo. Com a chegada, então, do patriarcado, a mulher ela foi se desligando. Não foi nem só um distanciamento, né? Essa sabedoria toda que a mulher tinha foi endemonizada, né? Então, as mulheres sofreram muito. Outra visão também é que a mulher ela passou a ser propriedade do homem. Então a mulher ela só servia para dar prazer ao homem, para servir a casa, para servir a família, para servir aos filhos. Quando a mulher menstruava, ela era tida como suja, como errada. Então a gente foi se distanciando mais ainda do nosso ciclo, dos nossos saberes, né, de conhecer o próprio corpo. Então a mulher passou a não poder mais conhecer o próprio corpo, o funcionamento, passou a ter ódio da menstruação. Pior, passou a ter nojo da menstruação, né? Passou a renegar o próprio útero, renegar o próprio funcionamento do seu corpo. Tudo isso para dizer que quando eu falo para vocês, olha, banho de assento, por exemplo, de camomila. Lilian, mas qual é a receita do banho de assento? Você vai pegar uma panela, vai colocar um punhado de erva, vai deixar ferver, vai colocar um punhado de camomila, por exemplo,
coa, espera esfriar e fica ali no banho de assento. Muitas vezes eu respondo assim, olha, fica por 15, 20 minutos, ou até a água esfriar, ou até quando você sentir que já está bom, que já é o seu momento de sair do banho. Lilian, mas qual é a quantidade exata de erva que eu tenho que colocar? Porque se eu colocar meio punhado a mais, e aí vai dar tudo errado? Não. Quando eu falo para você assim, olha, sinta isso. Veja o que você sente que está bom. Das duas, uma. Ou você vai achar que eu não sei o que eu estou falando, por isso eu estou deixando na sua mão, para você escolher. Ou você vai achar que eu até sei a receita, mas eu não estou falando para você. Eu estou escondendo a receita para você. E não é nada disso. A ginecologia natural vem justamente trazer esse empoderamento para você através do seu conhecimento das ervas, através do seu conhecimento do teu corpo. Então, pare de terceirizar o seu corpo. Pare de terceirizar o cuidado da tua saúde. A ginecologia natural, nem a medicina chinesa, nem eu aqui quero te isentar de ir ao médico, de fazer seus exames de rotina com frequência. Não é nada disso. A questão é, nós estamos tão acostumadas a ir ao médico e a esperar que ele passe um remédio pra gente, que o remédio faça efeito. E quando o remédio não faz efeito, a culpa ou é do médico ou é do remédio que não funcionou, que a gente não sabe mais nem dizer o que sente. Eu conheço muitas e muitas mulheres que quando chegam para mim no meu consultório, mal sabem falar o que sente. E a ginecologia natural e a medicina chinesa trabalham toda ela montada de acordo com seus sintomas. Então você tem que saber o que você sente. Qual é o nível de dor, se é incômodo, se é coceira. E a gente desaprendeu a isso, a gente está acostumado a chegar no médico e falar, eu tô com isso, e aí o médico mal escuta, né, fica, sei lá, 15 minutos com a gente no máximo, faz uma receitinha, te enquadra ali numa doença, né, te coloca na gavetinha daquela doença, a partir daí tudo gira em torno dessa doença e você nem consegue mais diferenciar o que você sente e o que você não sente. Você para de se observar, né, então você fala assim, ah, mas é porque eu tenho mioma no útero, por exemplo. Então, tal sintoma, o médico já falou que é por conta do mioma. De repente, seu corpo tá te trazendo até outros sintomas, até sintomas diferentes, mas você já colocou na tua cabeça que você é o mioma do útero. Você já se colocou naquele potinho do mioma no útero. E aí você deixa de perceber outras coisas, sejam elas boas ou desagradáveis. Então, de repente, você teve até uma melhora no seu padrão, uma melhora na tua saúde, mas você deixa de perceber isso, porque você não precisou. Ninguém nunca te perguntou o que você sentiu. Ninguém nunca chegou pra você e falou, mas como que é essa sua dor? Quanto que dói? Quanto que te incomoda? Ou, não é normal sentir dor. Vamos parar para observar isso, descansa um pouco, tenta olhar para você e ver como que é essa dor, qual é a intensidade dessa dor, quando que ela melhora, quando que ela piora. A gente não foi ensinada a isso, porque a gente tinha que estar o mais desconecta possível do nosso corpo. A gente tinha que saber o menos possível. Conhecimento, sabedoria é poder. Quanto menos a gente souber, quanto menos a gente se conhecer, menos poder a gente vai ter, tá? E é exatamente essa a ideia. Por isso a gente foi se distanciando cada vez mais do nosso corpo, da nossa sabedoria. Então, quando eu falo aqui pra vocês, silencia, se conecta com você, veja de acordo com a sua intuição, será que tá bom? Será que essa quantidade tá boa? Na hora de escolher as ervas, eu passo um leque gigantesco de ervas que você pode usar, ou de banho de assento, ou de pomada, de óvulo. Escolha você o que é melhor para você. Eu dou algumas indicações, eu te ensino a diferenciar qual é a melhor para cada ocasião. Mas dentro disso existem várias opções. Decida você, na hora de escolher a erva para o teu banho, silencia. Qual é o momento que aquilo tá te trazendo? Qual é a melhor erva para aquele momento? Não parece, mas essa sabedoria está em você. Escondidinha, talvez, lá no fundo, esquecida, mas ela está em você. Porque é algo que a gente carrega da nossa ancestralidade. Então não adianta você falar porque você não sabe, não. É só uma questão de se conectar com isso, de desenvolver isso.
Algumas mulheres vão ter mais, algumas mulheres vão ter menos, vai depender da criação, de como que é essa família, como eram as mulheres dessa família. Então, quando eu falo de empoderamento, eu tô falando de autorresponsabilidade. Você é responsável pela tua saúde, você é responsável pelo teu corpo. Você mesma vai percebendo o que melhora e o que piora. Então, hoje, as minhas pacientes que aprenderam a fazer isso, hoje elas mesmas já trazem para mim. Então, questões que elas trariam para tratamento, hoje elas nem precisam mais trazer. Então, eu recebo mensagens toda semana falando assim, olha, eu tive uma dor de cabeça, essa dor de cabeça foi bem diferente, mas eu já percebi que foi porque eu bebi muito no dia anterior. Pronto, ela não vai nem precisar trazer isso para o tratamento. Ela já sabe que quando ela passa da conta, ela vai ter uma dor de cabeça a mais. É autorresponsabilidade. Ela entendeu. Eu não preciso ir lá e falar para ela, olha, você precisa diminuir a quantidade de bebida. Não. A paciente mesma já traz isso como resultado, né? Como tratamento. Olha, então eu já sei que para prevenir eu preciso fazer tal coisa ou deixar de fazer determinada coisa. Então, quando eu tô falando pra vocês assim, sintam, intuam, se conectem aí com a sua sabedoria. Lilian, mas não é fácil, eu venho de um mundo absurdamente diferente. Tudo bem, é pra isso que eu tô aqui, pra gente ir fazendo esse resgate aos pouquinhos. Mas não abra mão do seu poder de decisão. Não abra mão disso. É muito fácil você virar e falar assim, ah, não, mas é porque daí o remédio foi errado. Aí o banho de assento que você passou estava completamente equivocado. Não. Então pare de colocar a culpa no outro, de colocar a responsabilidade só no outro. É um caminho desafiador, eu entendo. Olhar para as nossas dores, para os nossos padrões, porque a gente faz de certo, porque a gente deveria melhorar, não vou nem colocar como errado aqui, mas porque a gente poderia melhorar, é difícil, não é fácil. Por isso exige autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu corpo. Eu vou parar de culpar os outros. Eu vou parar de colocar a responsabilidade nos outros. Eu vou passar a cuidar de mim. E eu vou fazer por mim o melhor que eu puder. Isso é empoderamento. Eu deixo de esperar que o outro me diga o que é melhor para ser feito, para entender que eu já sei o que tem que ser feito. Então, quando essa minha paciente falar para mim assim, Lilian, eu sei que se eu beber muito, eu vou passar mal no dia seguinte. E ela escolhe beber muito e passar mal no dia seguinte, é autorresponsabilidade. Ela sabe que foi porque ela passou da conta. Não é porque o tratamento não está funcionando. Não é porque as ervas não estão funcionando. Não. Foram as atitudes dela que levaram a isso. Ou quando ela fala pra mim assim, se eu sei que se eu me controlar, eu fico ótima no dia seguinte, é empoderamento. Ela sabe o que faz bem. Ela já sabe o que fazer para não passar mal ou para melhorar. Então, este é o verdadeiro significado de empoderamento feminino. É dar essa autonomia para você. Eu explico quais são os caminhos. Você pode ir por esse caminho, você pode ir por esse, vários caminhos que eu mesma já trilhei. Quem vai escolher qual é o melhor caminho é você. É aprender a olhar para a tua vida e saber, tem coisas que são naturais e que eu posso fazer em casa. Quer empoderamento maior do que esse? Você poder ir no mercado e comprar uma erva que já vai te ajudar. Você poder tomar um chá ao invés de tomar um remédio, sabendo que o remédio vai te prejudicar se você tomar todos os meses. Então, esse é o empoderamento, é essa independência. Eu vou ao médico porque eu escolho ir ao médico, porque eu preciso fazer meus exames de rotina, porque tem coisas que só os médicos descobrem, que só os exames de rotina descobrem, mas eu escolho não depender disso para me cuidar. Eu escolho saber me cuidar. Eu escolho conhecer o meu corpo. Eu escolho resgatar a sabedoria ancestral que há dentro de mim. Este é o verdadeiro empoderamento.